A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de nós estarmos juntos para uma vez mais estudarmos a sua palavra. E hoje, estudando aí a nossa 12ª lição dos nossos adolescentes, uma missão muito importante. Temos uma missão no mundo. Jesus nos salvou e nos deu uma missão que nós precisamos estar aperfeiçoando a cada dia da nossa vida. E a leitura bíblica está com base em Mateus capítulo 28, versos 16 a 22, que diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Queridos, uma vez salvos, nós temos um compromisso em anunciar a palavra de Deus. Isso vale para os adultos, vale para os anciãos, vale para os jovens, para os adolescentes e para as crianças. Todos nós temos esse compromisso de estar anunciando essa palavra. A mensagem diz então ele disse: Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. A outra versão fala: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então nós temos essa missão de estar pregando, anunciando esta poderosa mensagem. 3 são os objetivos nesse estudo de hoje, que é apresentar a missão da Igreja de Cristo, motivar os adolescentes a viverem o chamado de Deus e refletir sobre métodos e recursos disponíveis hoje para a igreja cumprir o seu chamado. Hoje, bem diferente da época do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos da igreja primitiva, e também da igreja da Idade Média, na verdade até a igreja no século passado não tinha as facilidades que nós temos hoje. Porém, hoje, com as facilidades que temos também, muitos problemas têm surgido até contra a própria pregação do Evangelho. Vamos lá, vamos descobrir. Nós vivemos uma rotina muito corrida, não é verdade? Sempre há algum compromisso que precisamos cumprir, mensagens que precisamos responder e tarefas que precisamos executar. Entretanto, temos que estar atentos para não perder de vista o nosso propósito de vida. Sim, temos uma missão para cumprir neste mundo. Hoje, vamos estudar mais sobre ela. Uma vez salvos, o Senhor Jesus nos permite estar na sua casa com 2 funções principais. Primeira função, eu como servo de Deus, eu estou na igreja para adorar o Senhor. Eu sou um adorador. Então, o primeiro passo é eu estar na presença do Senhor como adorador. E depois, uma vez que eu adoro e estou cheio da presença de Deus, eu preciso compartilhar desta presença com aquelas pessoas que ainda não encontraram o Senhor Jesus. Não tiveram encontro, não tiveram contato com a presença do Senhor nosso Deus. A missão dos discípulos de Jesus, entendendo a missão. Após morrer na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados, Jesus ressuscitou. Sabemos que Jesus morre e ressuscita ao 3º dia, cumprindo as Escrituras. Ele mesmo fala sobre isso. Como Jonas ficou no ventre do grande peixe por 3 dias, importava também que o Filho do Homem estivesse também no seio da terra por 3 dias. Mas Jesus vai ressuscitar na manhã ou madrugada de domingo. As primeiras testemunhas desse grande milagre foram as mulheres que tinham ido
ao túmulo. Mateus 28, de 1 a 6, vai narrar esse fato. As mulheres não tiveram medo. As mulheres tomaram a dianteira e saíram para ver o túmulo do Senhor Jesus. E não só isso, levaram especiarias para ungir o corpo do Senhor Jesus. Elas sabiam que tinha uma pedra, elas sabiam que teriam dificuldades para acessar o túmulo, mas mesmo assim elas não retrocederam. Elas se mantiveram firmes no propósito que elas tinham em seu coração. Jesus aparece a elas e dá uma mensagem para elas: olha, vocês vão e dizem para os meus discípulos para que me encontrem lá no mar da Galileia. E a partir daí Jesus vai conversar com eles e vai dar instruções maravilhosas àqueles que seriam os seus discípulos. Foi um momento especial, os discípulos imediatamente adoraram a Jesus Cristo, porém alguns tiveram dúvidas. Um desses que tiveram dúvidas quanto ao Senhor Jesus ressuscitado foi Tomé. Tomé só vai dizer que ia acreditar no Senhor Jesus se ele visse as marcas dos pregos nas mãos do Senhor Jesus. Ele disse isso, mas vai chegar uma hora que ele vai ter esse contato, ele vai poder ver esse Jesus ressuscitado. Então Jesus fez uma declaração que afirmou sua autoridade. Deus me deu poder sobre toda a terra e o céu. Jesus vai dizer, e é-me dado todo o poder no céu e na terra. E de fato isso vai acontecer. Jesus conquista de volta esse poder quando ele se sujeita à vontade do Pai e vem e morre nesse mundo para salvar pecadores como eu e você. Então o Pai lhe dá tudo novamente, lhe dá todo o poder no céu e na terra e ainda lhe dá as almas dos homens. As almas daqueles que o aceitam, Jesus recebe as almas dessas pessoas para estar com ele. Quando eu falo almas, eu falo vidas. Jesus recebe a vida dessas pessoas que recebem e aceitam o seu sacrifício. Você pode imaginar o impacto que essa mensagem teve no coração dos discípulos? Um dia, eles veem Jesus apanhando, tem notícia que Jesus está apanhando, que Jesus está prestes a ser morto, aí depois chega a notícia que ele foi crucificado, chega a notícia que ele já está no túmulo, agora passa-se os dias e chega a notícia agora que ele está ressuscitado. E de repente ele mesmo chega e fala, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Como fica? Qual seria a nossa reação presenciando uma cena dessa? Só o Senhor para ter misericórdia de nós. Nesse contexto, Jesus, quando fala que ele dá todo o poder no céu e na terra, é que Jesus vai trazer então as instruções aos seus discípulos, dizendo que eles deveriam pregar essa mensagem, deveriam anunciar essa mensagem. Lucas vai escrever que Jesus manda eles ficarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Por quê? Para anunciar essa palavra, precisa que a pessoa esteja cheia do poder de Deus, cheia da majestade divina. Isso significa que os seguidores de Jesus têm a missão de anunciar que há uma esperança para o pecador. Cabe a cada um de nós anunciar que o mesmo Jesus que veio, morreu, ele ressuscitou para nos garantir a vida eterna. Nós temos que pregar essa mensagem entendendo que, passando para as pessoas que Deus ama o pecador e, por meio da sua graça, ele perdoa aqueles que se arrependem e confessam os seus pecados crendo em Jesus Cristo. A salvação está em crer no Senhor Jesus Cristo. Aqueles que reconhecem isso, aceitam essa mensagem, serão batizados e poderão e deverão ter um contato com a palavra para aprender na palavra, ter um estudo sistemático da palavra. Não basta somente levantar a mão, receber a Jesus e acabou. Não. Você precisa manter a tua fé diária em Cristo Jesus. Cumprindo a missão, cada cristão tem a responsabilidade de anunciar a mensagem de Jesus Cristo para as outras pessoas.
Anunciar a mensagem não é só do pastor, não é só do presbítero, não é só do líder de adolescente, de mocidade. A missão de pregar o evangelho é de todo salvo. Todo salvo que é convertido, ele precisa testemunhar a obra do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus vai dizer em Atos 1:8 que nós seríamos testemunhas dele, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Mas aí você vai falar assim, poxa pastor, mas eu não moro em Jerusalém. Tudo bem, mas essa palavra ela pode ser contextualizada hoje aonde você mora. Jesus fala para os discípulos daquela época, mas eles não estão mais. Mas se a palavra é viva, então Deus está falando comigo hoje, Valmir, você precisa ser testemunha no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país e ajudar ainda com a obra missionária. Eu preciso cumprir esta missão. E eu cumpro essa missão entendendo qual é a minha função no corpo, se eu vou ficar, mas o interessante é algo o Senhor colocou para eu e para você, para nós fazermos. Essa atuação missional pode ser feita de múltiplas formas. Por exemplo, quando você encontra uma pessoa, você fala de Jesus para ela, ali no individual, chama-se evangelismo pessoal. Isso nós podemos ver quando Filipe fala com aquele eunuco mor da rainha de Candace. Ele vai ter esse contato com esta pessoa. Então vai ser um evangelismo pessoal. Tem também o que nós chamamos de cruzadas evangelísticas, ações evangelísticas, cruzadas, culto ar livre, cultos em praças, algo assim muito, muito importante. Hoje já tem algumas restrições, não pode ser como antes, mas ainda temos essa liberdade. Se dentro das normas da justiça podemos fazer isso. E isso um trabalho local ainda, dentro do nosso bairro, da nossa cidade, as chamadas cruzadas evangelísticas. Tem aqueles homens de Deus que fazem cruzadas internacionais para milhões de pessoas, mas se nós não conseguirmos atender milhões de pessoas, que nós consigamos atender a nossa comunidade. Tem também a questão das missões. Missões, quando você sai da sua zona de conforto e você vai para um outro estado, por exemplo, você vai pregar para os índios, pregar para um outro grupo de pessoas, você está fazendo missões. Aí as missões podem ser missões nacionais ou transculturais, que é chamada também transculturais de missões estrangeiras. Então você pode tanto pregar dentro da sua própria pátria, como você pode ser um missionário fora dos limites da sua nacionalidade. Para isso precisa, se para dentro de casa precisa ter uma formação, quanto mais para fora da sua pátria você precisa ter uma formação muito maior. Então não esqueça, o evangelismo pode ser pessoal, pode ser cruzadas evangelísticas, pode ser missões no sentido tanto nacionais como transculturais. E aí vai nas missões nacionais, vai ter dentro de uma cidade você pode alcançar muita gente mesmo, com a chamado também missões urbanas. Isso é muito importante. Chamados para fazer a diferença. O próprio Senhor Jesus vai dizer para os seus discípulos que eles são sal e luz, sal da terra e luz do mundo. Isso nós precisamos demonstrar no nosso dia a dia. Como sal, nós não precisamos aparecer. Eles precisam saber que nós estamos, mas nós não precisamos aparecer. Aparecer no sentido de precisar falar, eu sou crente. Não, eles precisam ver em nós que nós estamos dando sabor, que a igreja está dando sabor. Quando você evangelizar, você não precisa dizer, não, eu sou da igreja há 30 anos, há 20 anos, há 2 anos. Você não precisa. O importante é você continuar tendo o sabor do salvo, o sabor da salvação. Porque o sal, nos tempos de Cristo, tinha uma validade muito grande para a preservação de alimentos. Então era usado para isso, principalmente para a questão da carne, porque não tinha
refrigeração como tem hoje. Então, as carnes eram salgadas como tem hoje ainda. A gente vai no mercado, talvez você não saiba, você é adolescente, mas a gente vai no mercado e tem uma parte que tem as carnes salgadas. Por quê? Porque exatamente por causa do sal. E o sal ajuda nesta preservação. A maioria das carnes que nós comemos em feijoadas são carnes salgadas, que já são preparadas para essa finalidade e são conservadas com sal. Do mesmo modo, eu e você como sal também, nós precisamos fazer toda a diferença aonde nós estamos estabelecidos. Também, embora seja imperceptível o sal na comida, mas é possível você falar se tem sal ou não, se a comida tem sabor ou não sabor. O sal consegue agregar o sabor de toda a alimentação. Assim deve ser o crente também, ele precisa agregar valores aonde ele está. E como luz? Na época do Senhor Jesus também não tinha iluminação como tem hoje. Então, ter uma luz ou ser uma luz, ter uma luz naquela época era coisa para rico. Ter uma lamparina, uma luz ou uma iluminação em casa que pudesse chamar a atenção era coisa para rico, não era para qualquer um. Do mesmo modo, nós também somos luz, nós refletimos a luz do Evangelho. Nós mesmos não somos a luz, mas nós refletimos a luz, porque a ideia do texto é que eu e você, nós glorifiquemos ao nosso Pai que está no céu, através de tanto sendo como sal ou sendo como luz. No tempo de escassez, toda a luz ela faz a diferença. Não precisa ser um farol grande, mas basta ser uma luz pequena, mas ela vai ser um destaque aonde ela está. Embaixadores de Cristo, Paulo usa essa ideia do embaixador de Cristo, até porque Paulo estava acostumado com essa linguagem dos embaixadores, daqueles que eram responsáveis, que representavam os reis, representavam as autoridades em outro lugar. E nós somos isso. Uma vez salvos, nós temos as características de Cristo. Moramos na nossa pátria, no nosso país, mas nós somos representantes aqui do céu. Nós somos representantes do Senhor Jesus. Então nós somos embaixadores de Cristo em terra estranha. Aqui não é a nossa pátria, aqui não é a nossa morada. Então, como embaixadores, e o embaixador não fala daquilo que é dele. Ele representa o seu presidente, representa o seu chefe. No nosso caso, nós representamos o nosso rei, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro vai usar a questão na sua primeira carta, ele vai falar que nós somos geração eleita. Ele vai dizer que nós somos geração eleita, o sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Geração eleita. Nós não somos candidatos, nós já somos eleitos. Nós fazemos parte dos intercessores que pegam os problemas do povo e levam os problemas para Deus. Sacerdócio é isso. Nação santa, povo separado para Deus. Deus nos separou para a sua obra. E também povo adquirido. Povo adquirido com qual valor, com qual preço? Nós fomos comprados com preço de sangue. Por isso, nós precisamos honrar o Senhor com todas as nossas forças. Estamos em missão. A missão não pode parar. Estamos em missão. Enquanto Cristo não voltar, a igreja estará em missão. Não vamos parar de pregar contra o pecado, de chamar o pecador ao arrependimento e apontar a cruz de Cristo. Ou seja, a nossa vitória está na cruz, está no Calvário. No Calvário está a maior prova de amor para toda a humanidade. Paulo, ele vai dizer que ele pregava Cristo e a este crucificado. O tema de Paulo era o Calvário, era a mensagem da cruz. E há um hino que fala, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. E deve ser mesmo a nossa atitude. Enquanto estivermos aqui, ter uma vida que ainda precisa aceitar o Senhor Jesus. Precisa receber o Senhor Jesus. Aonde você está, adolescente, juvenil, jovem, irmão, irmã, tem alguém que precisa ouvir da sua boca que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta e breve voltará
para levar-nos para estar com Ele. Concluindo, diz assim: Jesus comissionou ou chamou ou alistou os seus discípulos para uma missão de pregar o Evangelho. Cada cristão deve participar desse propósito, testemunhando sobre o Salvador. O evangelismo pode ser feito de várias formas, para uma pessoa particularmente, para um grupo de pessoas e de várias maneiras. A missão não pode parar. Como eu disse, pode ser evangelismo pessoal, cruzadas evangelísticas, missões nacionais, missões urbanas e missões transculturais ou missões estrangeiras. O importante é eu e você pregarmos o evangelho. Adolescente, aproveite você na escola, anuncie essa palavra, não deixe de pregar, pregue para o seu amigo, pregue para quem você puder pregar. Diz para ele que Jesus o ama e também quer levar para o céu. Se ele não aceitar, a tua parte você já fez, mas se ele aceitar, você livrou uma alma do inferno, uma alma do tormento eterno. Que Deus te abençoe. Você que está comigo, participou desse estudo, muito obrigado. Espero que a palavra do Senhor também tenha tocado o teu coração e eu lhe convido a estar comigo no canal. Se inscreva no canal, acione os sininhos das notificações e não se esqueça de dar o seu joinha. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço. Um excelente domingo, uma excelente semana para todos em nome de Jesus. Amém.